Uma coisa que eu tenho notado nessa época do ano, ou quando chega o momento de fazer a virada do ano, 31 de dezembro, é que todos nós vivemos uma espécie de déjà vu. É assim, aquele sentimento de eu já vi isso em algum momento. Nós começamos a refazer os votos que foram feitos no ano anterior, ou pedir perdão a Deus por aquilo que não cumprimos e tínhamos prometido um ano antes que cumpriríamos. Alguns que diziam que iam perder peso, outros diziam que iam terminar aquele curso, outros diziam que iam ser melhor pai, melhor mãe, outros ainda de modo mais piedoso afirmaram que iam ler a Bíblia inteira naquele ano, outros disseram que iam orar mais. E aí quando chega o 31, começo do ano, lá estamos nós, no mesmo lugar, prometendo as mesmas coisas, orando a respeito das mesmas coisas, desejando as mesmas coisas. E se nós não fizermos alguma coisa a respeito já, no final desse ano, lá estaremos nós prometendo de novo que vamos perder peso, que vamos ler mais a Bíblia, que vamos orar, que vamos terminar aquele curso, e parece que a gente vive esse déjà vu. Eu já vi isso antes. No entanto, nós temos que reconhecer que há pessoas que chegam lá, ou não. Tem gente que cumpre aquilo que disse que ia cumprir, tem gente que consegue aquilo que disse que ia conseguir, conquista aquilo, pessoas que nós chamaríamos de gente bem-sucedida, de gente de sucesso. Agora veja, eu não estou definindo hoje aqui com vocês o que é sucesso, porque na minha opinião, sucesso tem um aspecto muito subjetivo, ele tem um lado que é muito de customização, porque o que é considerado sucesso para um, não é necessariamente considerado sucesso para o outro. Eu sei que o pastor Marcelo é um coach também, nós somos colegas de atividade nessa área, não concorrentes, colegas de atividade. E uma das coisas que me impressionou muito quando eu atendi indivíduos e muitos gerentes de empresas e executivos, é que eles traziam o seguinte, falavam: Leandro, eu quero crescer na empresa, eu quero chegar no ponto mais alto que eu puder na empresa, mas eu quero passar mais tempo com os meus filhos. E aí, por meio de uma série de recursos e perguntas e técnicas, ele chegava à seguinte conclusão, de que ele teria que fazer uma opção, porque ele não conseguiria ser o executivo tão poderoso que ele queria, e ao mesmo tempo andar de bicicleta na praia, com o filho, com a mulher. Logo, ele tinha que redefinir o que era sucesso. Vocês estão comigo aí? Diga amém. Porque de repente ele entendia que sucesso para ele não era galgar todo aquele cargo e aquele dinheiro que ele imaginava, mas o sucesso para ele era se sentir livre para poder andar de bicicleta com o filho, com a mulher, num parque Ibirapuera, na beira da praia. Então o sucesso, ser bem sucedido, é uma coisa que vai sendo customizada para cada um de nós. E nós, que somos seguidores de Jesus, você é seguidor de Jesus, amém? Para nós, quando nós começamos a considerar o nosso alvo e os nossos objetivos, nós temos que filtrar esse alvo. E nós filtramos esse alvo perguntando, por exemplo, essa direção que eu quero ir, esse desejo que eu estou querendo buscar, ele tem implicações morais? Ele de alguma maneira viola o que diz a Escritura, o que diz a palavra de Deus? Então para nós tem que passar por esse filtro. Mas se nós entendemos que aquele grande alvo, por exemplo, desse ano de 2019, ele não tem nenhum prejuízo moral, ele não causa dano às pessoas que estão à minha volta, à minha família, à minha igreja, à sociedade em que eu estou inserido.
ele não tem nenhum problema, nenhuma contrariedade com a Escritura. Pelo contrário, se eu atingir aquele alvo, eu estarei buscando a glória de Deus. Se esse é o caminho, se isso está muito claro, então eu preciso de pelo menos um ingrediente para eu terminar o ano de 2019 sem arrependimentos, sem ter que fazer o mesmo voto sobre a mesma coisa. E nessa noite, se você não lembrar de tudo que eu disse aqui, não tem problema, desde que você se lembre desse ingrediente que eu quero deixar com você. Uma palavra que eu quero que você se lembre ao longo desse ano. Essa palavra vai ter o potencial de ajudar você a terminar esse ano dizendo: Senhor, obrigado. Agora eu vou lançar novos alvos e novos objetivos. Bom, aí você deve estar pensando: o que será? O que será que as pessoas bem-sucedidas têm em comum? Durante muito tempo, pensava-se que era, por exemplo, a aparência, a estampa, embora que a aparência seja importante. Mas os estudos mais recentes não mostram isso. Depois de um tempo, pensavam que era o QI, que as pessoas mais inteligentes chegavam lá. E dos estudos mais recentes já mostraram que não. Então pensava-se que eram as pessoas que tinham maior habilidade de interação social. Sabe aquela pessoa que pode cair em qualquer ambiente e sabe se portar, sabe conversar com todo mundo? Essa habilidade social que é o segredo. Os estudos mais recentes demonstraram que não. Então é talento. Tem gente que tem mais habilidade. Os estudos mais recentes mostraram que não. Então veja, você pode ter boa aparência, você pode ter um bom networking, você pode ter bastante talento, mas se você não tiver esse ingrediente que uma professora e depois pós-graduada em psicologia nos Estados Unidos conseguiu identificar, esse é o ingrediente. Você quer saber qual é? Quer saber qual é? Esse ingrediente é uma palavra. Se você levar essa palavra, o seu ano pode ser um ano diferente. G-A-R-R-A. Qual é a palavra? Garra. Veja, todos os outros fatores podem estar presentes nesse ou naquele outro, a aparência, o talento, mas um fator que está presente em todas as pessoas que são bem-sucedidas é um ingrediente, uma palavra, e essa palavra é... O lado de cá está mais animado que vocês querem ver só? Essa palavra é... Agora eles se animaram, você quer ver só? Quase, vamos ter... Garra. Quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos um sinônimo bíblico para garra. Esse sinônimo bíblico é a palavra perseverança. A palavra perseverança, por exemplo, tem um valor enorme na teologia cristã, sobretudo na teologia cristã reformada. Existe um campo específico de estudo chamado de perseverança dos santos, no campo da soterologia, na doutrina da salvação. Mas além da doutrina da salvação, na escatologia, o estudo dos últimos tempos, nós sabemos que no discurso escatológico de Jesus, quando ele fala da grande tribulação, ele diz assim: e quem perseverar até o fim da tribulação, será salvo da tribulação. Perseverança. O apóstolo Paulo, quando articula suas ideias sobre a piedade cristã, e ele fala sobre oração, ele mais de uma vez, aos Colossenses, aos Efésios, aos Romanos, ele diz assim: perseverai em oração. Em outras palavras, é ter garra, é ter essa paixão insistente
de ir em frente, de ir adiante e de não desistir. Nessa noite, embora nós não encontremos nos 66 livros da Bíblia a repetição desse termo incansavelmente, o conceito está presente de Gênesis a Apocalipse. Eu quero compartilhar 3 histórias, e como são histórias volumosas, eu não vou poder ler, mas eu vou te dar a referência, depois você lê com calma, que mostram a aplicação desse princípio, da garra, da perseverança, em circunstâncias diferentes. Eu quero começar com uma passagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos uma história que tecnicamente ela é chamada de uma narrativa poética. É a história de um homem que era reto, íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal e que vivia no período patriarcal. É uma literatura de narrativa poética, porque é um livro histórico, uma narrativa. Mas é poético porque a linguagem do livro foi estruturada em cima de poesias. Os diálogos são poéticos. É a história de um homem chamado Jó. Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Em todos os anos de ministério pastoral, eu nunca conheci um Jó. Eu nunca conheci alguém que tivesse que enfrentar uma calamidade tão grande como a dele. Eu nunca conheci. Ele enfrentou uma calamidade enorme. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher. Mas aí é um debate. Alguns dizem que a mulher dele era tão ruim, que Deus falou, melhor não deixar o diabo levar, porque depois quando eu der em dobro vai ficar pior. Eu discordo disso, sinceramente eu discordo. Quando eu estudo o livro de Jó e penso na mulher de Jó, para mim ela era uma mulher piedosa. Inclusive é uma disputa de tradução, quando diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, uma versão possível é abençoa o teu Deus e morre. Muito diferente, mas eu não tenho tempo de explorar isso hoje. O fato é que Jó perdeu tudo, e no meio dessa calamidade, ele expressa um desejo. Curiosamente, o desejo dele não é recuperar o que ele perdeu. Até porque, sejamos francos, ninguém substitui alguém, no sentido de que se você perdeu alguém que você ama, ainda que venham outras pessoas, nunca será a mesma coisa. Mas Jó tem uma ânsia naquele livro, ele tem um desejo naquele livro, e sabe qual é? Encontrar-se com Deus. Ele quer se encontrar com Deus, ele quer saber onde está Deus, onde é o trono de Deus, onde é o tribunal de Deus, para sentar com Deus, de olho no olho, conversar com Deus. Essa é a ambição de Jó. Esse é o alvo de Jó. Se ele estivesse no começo do ano de 2019, ele dizia, eu quero terminar esse ano encontrando Deus, e venha o que vier, eu vou continuar firme nesse propósito de encontrar Deus. Meus queridos, ele teve garra. O próprio texto de Tiago, no capítulo 5, nos fala da paciência perseverante de Jó. E ele se encontrou com Deus, ou melhor, Deus se encontrou com ele. E foi um encontro tão marcante, tão extraordinário, que ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu me abomino nas cinzas, porque eu falei como um louco. Eu falei de coisas que eu não conhecia. E a Bíblia nos diz que o estado de Jó, o segundo estado de Jó, foi melhor que o primeiro. Aqui o que eu quero deixar para que você tenha em mente: é possível ter garra diante da calamidade. Aliás, é necessário que você tenha garra diante da calamidade. Nós não sabemos o que o novo ano vai trazer. Aliás, eu não sei o que você já enfrentou no último ano. Eu não sei se você já enfrentou calamidades, talvez não da envergadura de um Jó, mas de alguma maneira todos nós enfrentamos calamidades.
dificuldades, dores, angústias, tristezas. O que fazer nessa hora? Garra. Não desista. Não desista quando as circunstâncias dizem para você desistir. Tenha garra. A segunda história. A segunda história é a história de um jovem. Veja você, ele cresceu no templo, aprendendo como ele deveria ser um sacerdote. E um dia, Deus o comissiona a ser um profeta, a ser o porta-voz de Yahvé. E fazer, sabe o quê? Condenar todo o sistema político-religioso de seus dias. O nome desse jovem, Jeremias. De sacerdote é chamado para ser profeta e condenar a atividade do próprio pai. Dizer que o pai estava errado, que o sistema sacerdotal estava errado, que os aristocratas dos seus dias estavam errados. Ah, minha gente, se Deus nos chama para pregarmos uma mensagem dessa, você pode apostar que você vai enfrentar contrariedade. Se Jó teve que ter garra diante da calamidade, Jeremias tinha que ter garra diante da contrariedade, contra príncipes, reis, falsos profetas, sacerdotes corruptos. E o texto nos conta, no capítulo 20, no capítulo 37, no capítulo 38, as agruras que esse jovem passou. Ele apanhou, mas apanhou violentamente. Ele foi acorrentado, mas ele não desistia. Não foi fácil, foi literalmente doloroso, mas ele tinha garra de fazer o que ele sabia que era o certo, de fazer o que ele sabia que Deus desejava dele. Jogaram ele num calabouço, sozinho numa solitária, mas ele não desistiu, ele tinha garra. E finalmente jogam ele dentro de uma cisterna sem água, com lama. Deixa eu ver aqui, quantos aqui tem claustrofobia? Tem medo de ficar em lugar fechado? Deixa eu ver. Uma confissão, duas confissões, e os demais têm um outro distúrbio, que é o medo de confessar que tem claustrofobia. Imagine você o que é você estar preso dentro de um poço de lama, prendendo suas pernas, talvez os membros superiores, sem comida, sem água, sem a luz do sol. Nós não sabemos, a Bíblia não diz quantos dias ele ficou ali, mas pela descrição de como se deu o resgate, o tipo de tecido que utilizaram para tirar ele dali, é que ele estava tão fragilizado que se você usasse uma corda normal, você ia causar danos, feridas terríveis às mãos, aos braços. O que foi que manteve o Jeremias caminhando na direção da sua vocação? Uma palavra, com 5 letrinhas, G-A-R-R-A. Qual é a palavra? Qual que é a palavra? E é isso que eu temo que nos falta muitas vezes. Não, o nosso problema não é talento. O nosso problema não é nem saber o que gostaríamos de fazer muitas vezes, porque nós sabemos qual é o certo, mas muitas vezes o que nos falta é garra. Sabe qual é uma das minhas maiores frustrações? E eu estou feliz porque ninguém está gravando isso, não é? Está gravando? Muito bem, eu vou dizer mesmo assim. Olha, como um conselheiro, como um pastor, ou se que fosse como um coach, é você apresentar alguma coisa a alguém, a pessoa tentar aquilo por 3, 4 dias, depois voltar até você e dizer: eu tentei tudo o que você falou e não deu certo. 3 dias, 4 dias, é preciso ter garra. Escorregou, começa de novo. Foi difícil, levanta. Está doendo, não pare.
Está chorando, prossiga. Nós temos que ter garra na nossa vida ministerial. O ministério só dá certo se a gente tiver garra. A nossa vida profissional, nossa carreira só dá certo se a gente tiver garra. Nossa família só vai adiante se a gente tiver garra, porque as dificuldades nos relacionamentos familiares são imensas. Todos nós temos. Mas se a gente sabe o que é o certo, e a gente tem garra, a gente vai em frente. Meu terceiro exemplo. Jesus, certa ocasião, conforme registrou Lucas, o evangelista, ele foi compartilhar com seus discípulos a importância de orar e não desfalecer. E Jesus propõe que o melhor exemplo que podia ser apresentado ali em Lucas 18 era de uma das pessoas mais fragilizadas daquele dia, uma viúva. Porque a viúva naqueles dias era uma pessoa assim, uma pária social, era uma pessoa totalmente frágil. E Jesus contrasta isso com um poderoso daqueles dias, um juiz, mas era um juiz ímpio, um juiz injusto, uma contrariedade de termos. Mas aquela mulher insistia com aquele juiz, que ele fizesse o que era certo, que fizesse justiça à sua causa, e insistiu com ele, e Jesus disse que ela conseguiu aquilo, não porque ele fosse justo, mas por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança, por causa da sua garra. É claro que Jesus deixa claro que o nosso Pai Celestial não é como um juiz ímpio, não, Ele nos ouve, Ele nos ama. O que Jesus estava dizendo é que se alguém é atendido por um juiz ímpio, muito mais nós seremos atendidos pelo nosso Pai Celestial. Mas no primeiro exemplo de Jó, nós temos garra diante da calamidade. No exemplo de Jeremias, nós temos garra diante da contrariedade. E no exemplo dessa viúva, nós temos garra diante da impiedade. Você quer realmente ser bem-sucedido nesse ano? Deseja mesmo isso? Deseja isso? Na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua escola, onde quer que seja. Você precisa de garra. Você precisa de garra mesmo que enfrente calamidade. Você precisa de garra mesmo quando enfrentar calamidades. Você precisa de garra mesmo quando enfrentar a impiedade. De vez em quando os meus filhos dizem assim, quando a gente estabelece alguma coisa em casa: isso não é justo. Já ouviram isso? Quem tem filho aqui já ouviu isso? Eu falo: vai se acostumando, a vida não é justa. É a verdade. Nós temos que ter garra. A Julie tinha uma gatinha tipo siamesa assim, pequenininha. A gente namorava ainda na época. E os pais da Julie tinham um pastor alemão. A gatinha deu cria e estava lá com uma ninhada de gatinhos. Eu já perguntei para a Julie, porque eu não me lembrava qual é o nome da gatinha. Ela disse que o nome da gatinha era Kitty, que é gatinha em inglês, criativo. A Kitty, a gatinha, estava lá com a sua ninhada, e o pastor alemão escapou e veio na direção daqueles gatinhos como se fosse um enviado do mais profundo caldeirão do Hades. Sério. E a gatinha, ele parecia, eu estava vendo aqui, parecia tudo em câmera lenta, sabe quando entra no slow motion o negócio? E a gatinha levantou, eu nunca vou esquecer disso, ela levantou cada pelo do corpo dela. Ela se encurvou, que parecia que ela tinha o dobro do tamanho. Você quase conseguia ouvir quando o pelo foi se espetando todo assim. Botou os dentes para fora de um jeito, e as garras para fora. Foi ao encontro do cão, literal,
e deu golpes no focinho dele, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, que nenhum mestre Shaolin de Kung Fu daria tão rápido. E você sabe o que o pastor alemão fez? Você sabe o que o pastor alemão fez? Ele fugiu. Está aí uma imagem para a gente pensar. Atingir um alvo, atingir um alvo, é enfrentar os cães no caminho. E se você não tiver garra, você perde. Mas a graça de Deus está sobre você. A bondade de Deus está com você. A palavra de Deus te instrui. Então tenha garra em nome de Jesus. Eu quero concluir esse nosso bate-papo com uma citação de Roosevelt, é uma das minhas favoritas nessa área. Ele diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo o crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está arruinada pela poeira, pelo suor, pelo sangue, aquele que luta com valentia, aquele que erra e tenta de novo, aquele que conhece o grande entusiasmo, a grande devoção e se consome em uma causa justa, aquele que ao menos conhece ao fim o triunfo de suas realizações, e aquele que na pior das hipóteses, se falhar, ao menos falhará agindo excepcionalmente, de modo que o seu lugar nunca será junto àquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem vitória e nem derrota. Eu desejo que esse ano de 2019 seja um ano extraordinário para você. Mas eu desejo que você seja extraordinário nesse ano de 2019. E se você esquecer de Jó, de Jeremias, da viúva, se você esquecer da Kiri, por favor, não esqueça. Esse ano você precisa ter. Esse ano vamos orar.